maravilha ter vocês aqui, meus queridos alunos. Fico muito feliz em poder estar com vocês. Sei que este momento não é um momento muito bom, né? Nós estamos aí com sérios problemas, essa pandemia e os problemas da vida em geral. A gente sempre tem aquilo, né, que está perturbando a gente, mas é maravilhoso poder, mesmo que à distância, ter esse contato com vocês e ser levado até vocês e trazer vocês até mim também. Tá? Fico muito contente, muito grato pela receptividade. Espero que vocês gostem. E estou aqui para trazer para vocês mais um conteúdo de filosofia para que a gente possa melhorar nossa percepção da realidade. E hoje nós vamos tratar desta percepção da realidade mesmo com muita categoria filosófica. Bom, nós temos um assunto que é fundamental para a nossa interpretação do meio em que vivemos, do nosso cotidiano. Como eu já falei a vocês, a filosofia é uma espécie, é uma área, é um tipo de conhecimento que te ajuda demais a ler a vida, as coisas e a forma como isso tudo está arquitetado ao nosso redor. Olha que coisa legal, perceber, poder descrever e principalmente, pega essa aqui para ti, alertar as pessoas sobre tudo que a gente pode fazer. Então fica essa dica para vocês. Olha, o nosso conteúdo de hoje, ele vai trazer para vocês essa possibilidade de vocês alertarem as pessoas. Fica uma outra dica, ela vai trazer a possibilidade de vocês abrirem a realidade para as outras pessoas. E pega mais uma dica para ti sobre o conteúdo, ela vai trazer a possibilidade de você conseguir transformar a realidade das pessoas através disso. Então, compartilhe também esse conteúdo, conte o que você assistiu em nossa aula e vamos ao nosso tema. O nosso tema tão esperado, que eu fiz até ali um suspense para vocês, é a famosa ideologia. Olha que coisa bacana. Ideologia. Ideologia é o nosso tema tão interessante de hoje, que vai te ajudar nisso tudo, tá? 3 dicas importantes eu te dei, essas dicas são fundamentais para que você pegue este conteúdo e ele possa ter significado em sua vida, correto? Então, olha só, vamos aqui a partir do conceito de ideologia, correto? Para ficar lá alguma coisa bem legal, vamos partir do conceito. Ideologia, o que seria ideologia? Bom, a ideologia, nós vamos primeiro colocar o contexto que nós vamos estudá-la. Geralmente, vocês vão perceber que essa ideologia ela vai partir de um contexto, certo? E esse contexto aqui, nós vamos tomar um dos grandes autores da filosofia, que é Marx. Ok? Por que eu estou fazendo isso? Porque nós temos uma ideologia, claro, num uso comum do termo. Se você estudar a ideologia como um todo é uma coisa, se você estudar a ideologia em Marx, aí nós temos assim algumas diferenças, tá? Então, como o professor quer avisar e ajudar vocês, auxiliá-los, ele vai estar avisando isso a vocês sempre. Ó, se você pegar a ideologia como um todo, você tem ali, por exemplo, uma concepção médica envolvida, como as ideias se formam na consciência, por exemplo, certo? Você pode ter uma concepção meramente política, de estruturas aliadas a discurso político, a ideias que fundamentam esse discurso, a questões que estão aliadas a esse discurso. Mas nós temos também a ideologia a partir daquilo que nós conhecemos como a luta de classes. Então, veja só, Marx ele vai pegar este termo e vai levar até o seu objeto de estudo, que é a luta de classes. Certo? Olha só. Marx vai trazer esse termo ideologia, ele vai canalizá-lo, ele vai usá-lo para ajudar a gente a entender como esta luta de classes ela se desenvolve e por que a classe necessariamente que é oprimida, certo? Que no caso é o proletário, ele não vai perceber as estruturas de dominação. Então veja só, nesta luta de classes nós temos o famoso burguês e o proletário, obviamente. Aqui ó, nós temos a burguesia, certo? Versus o proletariado. E a relação não é somente de nomenclatura. Nós temos uma classe dominante e uma classe dominada. Olha só, a burguesia entra aqui como classe dominante, obviamente, dentro desse contexto, nós temos classe dominante, burguesia. E nós temos a classe dominada, proletariado, ok?
Olha como nós estamos posicionando esses atores. É importante que a gente domine este posicionamento. É importante que a gente domine esta posição de cada um. Por quê? Porque disso vai depender o conceito de ideologia, obviamente, tá? Você percebe que uma classe comanda o sistema, ela tem em si o processo de dominação, então ela vai trazer o que é necessário para que ela estabeleça as ideias dela. E começa o processo ideológico aqui a entrar. Perceba, a classe dominante tem em suas mãos as estruturas para fazer valer as suas ideias, como ideias majoritárias, máximas e mais importantes. A classe dominada, ela vai aqui ser a consumidora dessas ideias. Ela vai absorver, ela vai trazer para si até como suas essas ideias. E aí você já começa a entender o processo de dominação instituído a partir do discurso ideológico. Ok? Então vamos lá. Olha só. O que seria então ideologia? Vamos lá. Quando a gente coloca ideologia, nós precisamos entender que este termo ideologia, ele vai se referir a um conjunto de ideias, obviamente. Nós temos aqui um conjunto de ideias, ok? Porque vamos tratar do contexto ideológico, então nós vamos falar em ideias, nós vamos falar em concepções, nós vamos falar de formas de leitura da realidade, principalmente. Este termo ideias, ele vai se inserir muito dentro desse processo, a forma como uma classe social lê a realidade e ela quer que você acredite que é a única existente. Passa para a gente, é passado para a gente, é repassado para a gente como um elemento único e a própria realidade, não como um discurso de classe. Olha só, quando a gente percebe a ideologia, obviamente nós estamos falando justamente destas ideias que são repassadas. Agora, esse conjunto de ideias ele não está sozinho. Ele tem de estar a serviço de uma classe social. Que classe social é essa, então? E perfeito, é isso aí mesmo que você pensou. Escutei daqui. Você já sacou que se nós temos uma ideologia, esse conjunto de ideias vai pertencer a uma classe dominante. Portanto, ó, conjunto de ideias, olha, a partir da classe dominante. Tá? Da classe. E aí a gente sempre coloca essa classe como... Vou colocar o termo dominante porque é o que mais acontece. A gente sabe que a ideologia é um discurso de classe, obviamente. A ideologia, ela vai encontrar discurso de classe. E geralmente, na maior parte das vezes, em suma, é da classe dominante, obviamente, que isso vai surgir, tá? Nós temos aqui uma estrutura que vai servir como dominação. Então, ela está a serviço de uma classe que quer exercer a dominação. Então, nesse contexto que nós estamos falando, preste atenção. No contexto que nós estamos falando, não vá deturpar e entender de uma forma absoluta. Não serve para tudo. No contexto que nós estamos usando o termo ideologia, que nós estamos estudando ele vai estar a serviço de uma classe dominante. Obviamente que ele tem um comprometimento de classe, pode estar de todas as classes, mas isso não é o nosso alvo. No nosso alvo, que tem aqui uma luta de classes, que essa luta de classes estabelecida por Marx traz uma classe dominante, esse discurso ideológico ele vai estar a serviço da classe dominante. Claro que ele serve a todas as classes. Cada um pode criar as suas ideologias. Mas no nosso caso, que é uma leitura marxista, Marx vai trazer a classe dominante como preocupada em passar para a gente as suas ideias para que a gente possa aceitá-las indiscutivelmente. E até achar que são nossas. Olha que coisa interessante. Isso é feito de forma sutil, tá? Aí veja só. Essa ideologia, ela vai justificar, olha que coisa bacana. Olha aqui. O que a ideologia faz, professor? Eu quero que você preste atenção. Neste contexto que nós estamos usando o termo ideologia, em que uma classe dominante vai usar para se sobrepor sobre uma classe dominada, ela tem o papel de justificar
aquilo que está acontecendo, justificar a dominação, justificar o comando que está sendo estabelecido, manter a estrutura de dominação. Então veja só que interessante. A ideologia, ela está aqui servindo como um elemento que vai coroar o discurso de classe, que no caso será a classe dominante. Tá? Então a ideologia ela é usada para que a gente acredite que aquilo que está sendo colocado existe unicamente, aquilo faz bem para a gente e é o melhor que pode acontecer. Se nós não tivermos uma capacidade de observar, de ler e perceber as coisas, nós vamos aceitar de bate-pronto, prontamente, de prontidão até. Olha que coisa interessante. Então, chama a tua atenção, cuidado, principalmente nos nossos vestibulares, que a capacidade de comunicar é um elemento fundamental da nossa concepção a partir do que nós sabemos de elementos ideológicos, certo? Agora, a ideologia ela possui algumas características importantes. Olha só, características. Eu quero citar para vocês algumas aqui, sem as quais a ideologia não vai funcionar. Ela justifica e, para justificar, ela utiliza algumas estratégias. Nessas características, nós vamos perceber essas estratégias. Então, nós temos aqui, por exemplo, algumas características fundamentais que a ideologia ela vai usar para levar esse discurso de dominação, para fazer com que a gente acredite que ela está certa e que esta é a única realidade existente. Quer ver? Veja só, nós temos, por exemplo, naturalização. A naturalização é uma característica fundamental, certo? Construída por um discurso ideológico, ou seja, você pode perceber o nome naturalização aqui, certo? Ele vai instituir para a gente o quê? Que tudo é natural, tudo que a gente percebe está na normalidade e tudo deve ser realmente desta maneira como está sendo mostrado. Você sabe que não é bom que a gente se conforme com aquilo que está sendo mostrado, que a gente busque as razões para aquilo estar daquele jeito, para que a gente entenda a realidade que está inserido. Mas a ideologia não quer que você questione. A ideologia não quer que você busque. A ideologia quer apenas que você sente, assista e aceite. Olha só. Isso não vai funcionar dentro de um contexto filosófico. Você é um bom filósofo. Você está aqui aprendendo filosofia, está se tornando ali um adepto da filosofia. Você não vai aceitar de forma parada, de forma extremamente passiva, sem nenhum poder de reflexão e principalmente de crítica, né? Nós vamos já falar dela aqui. Veja, a ideologia ela acaba transformando a gente em autômatos, em pessoas heterônomas, ou seja, que vão agir pelos que os outros estão dizendo e não pela nossa própria capacidade. Cuidado com a ideologia, cuidado com aquilo que a gente vai observar, que vão contar para a gente ou tentar traduzir as coisas sem a gente ter um poder de investigação, de heurística e de busca própria pelo saber. Então, a naturalização parece que está tudo bem, que as coisas são desse jeito, que elas sempre foram assim e sempre serão. Não é isso. O Bertolt Brecht, um dos grandes poetas da língua alemã, tem um dos grandes poemas, grande mesmo, que diz, olha, nunca diga isto é natural. Olha que coisa bacana. Tá? Além da naturalização, nós temos um processo de lacuna. Olha só, gosto muito de destacar este processo dentro do elemento ideológico. Ele é fragmentado, falta mais explicações sempre. Se você for buscar as razões de um discurso de dominação ser utilizado, você não vai encontrar tudo, sempre vai faltar alguma coisa. Está ali, sabe, algo que não é legal, que não tem uma estrutura explicativa correta, que você não consegue unir os pontos, falta algo. Se falta algo, existe uma lacuna do discurso. O discurso de dominação de classe, o discurso ideológico de dominação, ele sempre vai apresentar
algo que não está bem no sistema. Sabe aquele tempero que não ajudou a comida, aquele bolo que não cresceu, sabe aquela coisa que tu tenta explicar, mas engulha porque faltou alguma coisa? É isso aí, existe uma lacuna nesse processo. Sempre que você for atrás, você vai descobrindo que existem problemas e que não há como explicar estes problemas, e isso ali cria um espaço vazio, tá? Existe ali uma distância entre elementos e esta distância, esta lacuna, torna o discurso apenas dominante e não a tradução da realidade. Mas nós temos um terceiro momento que eu considero muito interessante, que é o que a gente chama, tá? Quero que você preste bem atenção nele, que é o que a gente chama o processo de inversão, certo? Olha só, a inversão é um processo de todos o mais perverso. Um discurso dominante, um discurso que não quer traduzir a realidade, ele quer apenas lhe convencer, ele quer lhe levar no bico, ele quer lhe persuadir apenas, ele geralmente inverte as coisas, ele troca a posição. É muito comum você pegar culpados e transformá-los em inocentes, e pegar inocentes e transformá-los em culpados. Olha só, essa capacidade que a ideologia tem é uma das mais perversas, porque quando nós vamos buscar explicações para as coisas, em que a gente percebe que existem esses vazios, em que a gente acha que tudo é normal, a gente acaba cometendo o crime de inverter o processo. Aí aquele que oprime parece que é, na verdade, o grande inocente da história. O oprimido, às vezes, é o grande culpado da própria opressão. É como se você dissesse que a pessoa é pobre porque ela quer ser pobre, porque ela não quer estudar, é porque ela quer esta condição e não é bem assim. Cuidado, deixa eu te dizer uma coisa. Nós gostamos muito de falar sobre o final da história de todo mundo, mas ninguém conhece a história toda. Às vezes você olha uma pessoa, você não conhece a história dela toda. Você conhece como ela está agora. E aí você julga ela inteira pela forma como ela se apresenta agora. Isso é um crime. Você está usando um processo ideológico criminalizador sem saber. Cuidado. Procure saber tudo. Onde não existam lacunas no processo, onde você não naturalize e você perceba a realidade concreta e tente identificá-la, ter contato com ela. Este é um procedimento filosófico, tá? Que vence esse procedimento ideológico. A inversão, ela acaba trazendo para a gente uma forma distorcida de perceber problemas onde não existem e não perceber a causa dos problemas onde eles estão, tá? E aí palavras bem colocadas, cheias de poder, discursos mirabolantes, que parecem ter muita razão, citam até grandes teóricos, mas cuidado, pode ser só canto de sereia. Você sabe o que o canto da sereia faz, né? Então, uma metáfora utilizada aqui muito importante. E aí você vai perguntar, mas poxa, professor, se isso aqui é tão assim, pô, como é que eu me livro disso, né? Você vai perguntar, professor, tem alguma maneira? Claro, a filosofia está aqui para te dar a mão. Então, nós temos, por exemplo, o discurso crítico. Veja só, a crítica, o discurso crítico. A crítica é uma arma importante da filosofia para você. Tá? A crítica que vai quebrar o discurso ideológico, ele é o discurso contra a ideologia. É a partir da busca do conhecimento crítico que você vai quebrar. Ó, aqui há uma quebra da ideologia. Ó, quebra de ideologias. Tá? Então, é justamente o discurso crítico que nós tanto queremos passar para vocês dentro da filosofia, para que você possa ler essa realidade de uma maneira mais adequada, menos guiada pelos outros, mais autônoma, a partir de si mesmo, da sua própria consciência e dos seus próprios conhecimentos. Perceba que esse elemento é fundamental, portanto, para a gente. Então, veja só, ideologia é um conteúdo para a vida, não somente para vestibular, para conhecimento do ensino médio, para você se formar. Conto com vocês sempre, um forte abraço. Obrigado aqui vocês
Espero que vocês acompanhem os novos conteúdos, a gente desenvolver tudo aqui numa boa e estamos juntos sempre. Professor André Luiz trazendo para vocês sempre os conhecimentos em filosofia. Fique em casa, fique conosco, mas fique estudando.